Olá pessoal, tudo bem? Como estamos? Tudo bom? Eu sou o Luciano, novamente aqui discutindo um ponto extremamente importante, né? Que são as relações de poder como fonte do direito, né? Como é possível que as relações de poder vá nos levar a ser uma das fontes, né? Um local de origem do direito propriamente dito, né? Se a gente analisar, evidentemente, a questão da lei propriamente dita, né? A lei ela surge, logicamente, decorre da sociedade, né? Onde a sociedade é o direito, logicamente. E a lei ela não pode surgir tipo assim de cima para baixo, a bel prazer do legislador. Claro que não, claro que não. Ela surge em função de uma situação em sociedade, uma instabilidade ou algo que precisa ser regulamentado. Então, as leis surgem exatamente para pacificar e manter a harmonia da sociedade, né? Isso a gente já discutiu bastante, né, exatamente sobre esse contexto da lei, do direito propriamente dito e do objeto do direito, que é essa harmonia em sociedade, né? Então, como que a gente vê que essas relações em sociedade elas podem constituir um poder, né? E o que é o poder propriamente dito, né? O poder é a possibilidade de você ter algo, ter domínio sobre algo, ter controle sobre algo, né? Por exemplo, a gente estuda na questão da propriedade, os requisitos da propriedade é usar a coisa como bem quiser, gozar, ou seja, utilizar da coisa, né? Ter, estar com ela, usar da melhor forma possível e dispor, ou seja, dispor da coisa, vender a coisa, fazer o que quiser, evidentemente, né? Então, você ter esse controle, esse domínio, você tem o poder sobre a coisa, né? Mas essa possibilidade, claro, das relações de poder como fonte do direito surge no contexto em sociedade, onde quando as pessoas, evidentemente, ela passa a querer ter algo de um terceiro, logicamente, né? E aí ela vai manter esse relacionamento com a pessoa para poder deter aquela situação, aquela coisa propriamente dita, né? Então, quando se deseja algo onde, no entanto, possui a dependência da vontade de um terceiro, torna-se, nesse caso, nesse momento, uma relação entre eles de poder, né? Logicamente que não pode ser arbitrário, você não pode tomar a coisa, né? Porque aí seria uma ilegalidade, logicamente, né? Logicamente, você vai, evidentemente, manter as relações para que você possa ter o controle e domínio daquela coisa que está em terceiro. Então, as relações de poder podem, evidentemente, surgir e possibilitar que venha ser uma fonte de algo do direito propriamente dito, porque o direito, evidentemente, vem pacificar as relações de sociedade e a norma poderá, evidentemente, possibilitar isso. Como que a norma poderia possibilitar, evidentemente, isso? Por exemplo, se nós analisarmos no contexto de uma relação empresarial, por exemplo, né? Uma relação empresarial, onde você firma uma relação contratual com terceiro, logicamente, e essa relação contratual há direitos e obrigações, e você quer esse bem ou esse serviço que está com terceiro. Logicamente que você cumprindo a sua parte contratual e a outra pessoa não cumpriu essa outra parte contratual, vem o direito exatamente para regular, para fazer cumprir os direitos e obrigações, vem a lei, vem a norma, evidentemente fazer cumprir os direitos e relações. Então, nessa análise, nós podemos ver que realmente as relações de poder podem fazer surgir e ser fontes jurídicas propriamente dita, dentro desta análise profunda, logicamente. Nós estamos analisando um contexto mais específico do direito propriamente dito, como uma possível fonte do direito oriundo das relações de poder em sociedade. Nós estamos aprofundando os contextos, né? Isso é muito importante isso, pessoal, que a gente tenha em mente que nós estamos aprofundando o contexto, né? O Estado, ele não detém a única fonte do poder político, né? Considerando que as relações de poder, temos essas relações de poder no âmbito social. Então, trazendo alguns pensadores, né, que analisaram essas questões das relações de poder, por exemplo, Michel Foucault, né? Ele disse no seu livro Microfísica do Poder, de 2007, que as relações entre
poder e direito é desenhada, pessoal, pela própria realidade social. O direito é canal de dominação e sujeição, e não obediência às regras estatais, devendo ser observado nas pequenas relações sociais. Então, ele entende que as relações sociais devem ser observadas, né, e que a partir daí, dessas relações sociais, é que o direito vem a ser aplicado, resolver essas questões conflitantes, exatamente porque ele nasce dessas relações sociais, tá entendendo? Então, o direito, a norma, a lei, etc., elas, por surgir dessas relações sociais, conforme eu já falei para vocês, é que nós podemos entender que essas relações sociais de poder é que fazem surgir a norma, o direito maior, né? Então, por isso que ele é fonte do direito também, nessa perspectiva de análise, nesse aprofundamento de análise. Não é fantástico isso, pessoal? É fantástico demais isso, né? Já para Carl Schmitt, né, é importante que a gente analise vários outros pensadores sobre essa temática, né? Carl Schmitt diz o seguinte, na sua obra de 89, que tem uma visão, claro, radical do direito, né? Para ele o poder está nas mãos do soberano. Olha só, é uma visão totalmente contrária, logicamente, né, que diz que está na mão do soberano, né? Por ele denominado Fichte, o soberano está sobre qualquer regra, sobre o próprio direito. Em suas palavras, soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Então, na visão de Carl Schmitt, logicamente, é uma visão dele, ele tem uma visão radical que, na verdade, o soberano é que é o supremo, ele é que decide as regras jurídicas. Por favor, calma, nós estamos analisando os vários pensamentos e pensadores de grandes doutrinadores, grandes pensadores do direito, logicamente, e nós estamos numa academia, na universidade, nós precisamos analisar vários pensamentos numa linha e os pensamentos contrários a esta linha de pensamento, certo? Isso é muito importante, isso, certo? Para que nós possamos, a partir desse diálogo, esse embate de duas razões, termos os nossos pensamentos, logicamente, nossas ideias e convicções sobre determinado contexto, né? Então, Carl Schmitt, né, ele ainda analisa, né, numa perspectiva mais de decisões, né, ele vincula esse fenômeno do direito não na norma, mas na decisão, da prevalência, a sentença frente à própria lei, né, sem qualquer característica sobre-humana, né? Para ele, a autoridade cria e decide o direito. A ordem jurídica, como toda ordem, repousa em uma decisão, não em uma norma. Olha só que interessante, né? Ele vem totalmente contrário ao pensamento anterior, evidentemente, defendido por Michel Foucault, no sentido de que o ambiente social é que faz surgir a norma, que parece ser bem interessante e dá para corroborar, ou seja, concordar com essa ideia, né? E o Carl Schmitt é totalmente contrário a isso. Ele pensa que a decisão da norma ela vem do soberano. O soberano é que decide, ele é que diz como deve ser feito. Logicamente que esse tipo de pensamento pode levar possivelmente a um estado autoritário, o que é totalmente contrário às normas democráticas e de direitos do mundo atualmente, com raríssimas exceções de alguns países, claro. Na perspectiva do grande pensador Patucanis, Evgeny Bronislanovich Patucanis, de 89, na sua obra Teoria Geral do Direito e Marxismo, o Patucanis é de Evgeny Patucanis, um brilhante autor, crítico, pautou-se em Karl Marx, A partir daí, claro, ele transformou a curta lógica jurídica esboçada no Capital de Karl Marx,
né, um célebre estudo sobre direito e marxismo. Logicamente que o pensamento de Pachuk-Kanis vem de toda uma teoria marxista, logicamente, né? Para ele, a visão marxista do direito, ele parte da situação concreta e real da exploração capitalista. A exploração capitalista é a base do pensamento, evidentemente, né? O pensamento do Pachuk-Kanis, logicamente que no contexto marxista, né? Razão pelo qual ele entende, tenta entender estes institutos pela própria estrutura econômica do capitalismo. Ele já tem mais uma visão voltada para o capitalismo como grande influenciador da existência de normas propriamente dito, a existência de normas, de leis, evidentemente, que vem regular. Então, o capitalismo como sendo esse dominador dentro desse contexto, né? A noção de poder, ele fica presa ao capital dentro dessa análise do Pachuk-Kanis, né? Ou seja, quem explora as forças de trabalho nesta condição de capitalista detém o poder como um todo na sociedade, né? Prega, claro, o fim da exploração capitalista, né? Como marxista que ele é, né? Ele discute, o Pachuk-Kanis discute a extinção deste poder econômico, o que poderia ser alcançado na análise dele pela imposição gradual do sistema socialista em substituição ao sistema capitalista, inibindo o incentivo ao lucro e fortalecendo a noção de socialização do bem e do próprio poder. Logicamente que aí é uma visão socialista do poder, né, onde o capitalismo iria estar à parte e aí tem mais uma socialização, né? Logicamente que isso é o pensamento dele, que precisamos ter e conhecer, claro, logicamente, e a partir daí, logicamente, tirar nossas análises críticas. Claro que todas as profissões, pelo menos essa, são profissões privadas, né? Pode até também ter ações e empreender atividades públicas, vocês, claro, o administrador, o gestor contábil, o gestor de recursos humanos, o gestor comercial, logicamente, mas eu diria que são profissões eminentemente privadas, né? Então você tem aí o capitalismo e o socialismo, para que vocês evidentemente vejam qual a melhor forma de vocês, como futuros empreendedores e empresários, possam atuar no mercado, logicamente, né? Claro que Pachuk-Kanis ainda defende uma transição para o comunismo evoluído, que não se apresenta, segundo o Marx, como uma passagem para novas formas jurídicas, né? Mas como um aniquilamento da forma jurídica enquanto tal, como uma libertação em face da herança da época burguesa, né? Então ele acha que tem que ter esse rompimento da burguesia e reinar o comunismo, o socialismo propriamente dito, né? Partindo para um grande outro teórico, né, Hans Kelsen, onde ele nos apresenta a chamada teoria pura do direito, né, um austríaco, Hans Kelsen, uma das suas obras de 2000, claro, isso aí são outros pensadores que escreveram e reescreveram sobre Hans Kelsen, né. Ele é um normativista, ele acreditava que a norma jurídica deveria ser o princípio legal que deveria coagir as pessoas, né? Então, essa fundamentação ela é necessária, lógico, né? Porque as pessoas se sentiriam intimidadas ao infringir a norma. Já discutimos em um outro contexto, né? E aí a gente apresenta aí a teoria pura do direito de Hans Kelsen, dentro desse contexto, entre relações de poder como fonte do direito. Na análise dele, ele é um positivista, logicamente, né? Um normativista, acreditava que essa norma deveria ter um princípio geral, legal, que deve coagir as pessoas. Somente a partir da coação é que as pessoas iriam se abster de praticar algo negativo, algo que fosse contrário, algo que causasse uma desarmonia em sociedade, né? No livro A Teoria Pura do Direito, né, o direito é baseado no princípio da imputabilidade. Como assim imputabilidade? Ou seja, há uma determinada situação conflitante e ele então há uma penalização caso você descumpra essa norma, esse contexto que evidentemente regula as relações da sociedade propriamente dita, né? Então ele afirmava que as normas jurídicas deveriam ter o seguinte conteúdo: dada a não prestação, deve ser sanção. Ou seja, você tinha que fazer algo, não fez,
Você tinha que se comportar, tinha que cumprir alguma situação, não fez, deverá sofrer uma sanção por isso, né? Se a norma possuísse um conteúdo de coerção, né, as normas seriam excepcionalmente eficazes. Então, se tem uma coerção, ela é eficaz propriamente dita, né? É claro que ele acreditava que a positivação da norma daria maior segurança jurídica e legitimidade, né? Então, na visão, evidentemente, de Hans Kelsen, a norma é a base, evidentemente, o instituto normativo, a sua conjuntura, que vai possibilitar a sua aplicabilidade em um caso concreto, logicamente, e regulando essas relações de sociedade, que são relações de poder, logicamente, né, na nossa análise, que a gente analisou, se alguém descumpre essa normativa, essa situação, então a norma vem para punir, evidentemente, as pessoas pelo seu descumprimento. Né, Porém, pessoal, trazendo para o nosso contexto do Brasil, né, a gente observa no parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, né? Então, a Constituição, ela legitima o poder normativo, que é o povo, né? Ou seja, quem legitima o poder normativo é o povo, né? Então, o povo é que legitima o poder normativo, né? A população que elege representantes para consentir, para construir a estrutura jurídica brasileira, ela que elege. Então, ela que é detentora desse poder, ela que tem o poder. Ela pode ser diretamente ou mediante seus representantes. Então, ela detém, ela valida o poder normativo, o poder da lei, logicamente, né? Claro que mesmo com a existência de uma democracia indireta, né, como bem prevê um dos grandes pensadores, que é o Sieyès, né, que acreditava que a representação seja a melhor defesa da democracia. Né? O povo foi, é e sempre será a força da Constituição. Certo? Isso é indiscutível. Né? A democracia direta, ela parte, evidentemente, de que os representantes é que têm esse poder normativo, né? Mas pelo artigo 1º da Constituição Federal de 88, o poder é do povo, e ele é que valida, porque os representantes fazem em nosso nome, pessoal. Então, quem valida o poder normativo, ou seja, toda essa estrutura jurídica do nosso país, é o povo propriamente dito, né? Então, pessoal, trazendo todas essas contextualizações e pensadores que tratam, que discutem o poder normativo, as normas jurídicas propriamente ditas, né? A gente vê que há um fundamento aceitável de que realmente as relações de poder, né, são fontes do direito dentro dessa nossa análise profunda, né, dentro dessa perspectiva, ou seja, dessa análise de observação de pensadores e de contextos outros voltados para isso. Né? Então, a gente vê que, de forma bem clara, de forma bem efetiva, esta possibilidade e este entendimento ser bastante plausível. Ok, pessoal? Então, este é o primeiro momento para essa nossa discussão. Estamos abertos aí para outros debates. É só entrar em contato. Abração, até breve. Tchau.